Olá pessoal, né? A gente vamos dar continuidade aqui à nossa revisão do conteúdo, né? Sobre morfologia vegetal, né? Para o curso de morfologia vegetal aplicada à sistemática e ensino de botânica, né? Nós vamos falar agora nessa aula sobre morfologia da folha, tá? Bom, primeiramente, né? Vamos definir, né, o que é uma folha. Então, uma folha ela é a expansão laminar, né, lateral e laminar do caule, porque ela é uma lâmina, né? Ela tem esse formato laminar. Ela tem simetria bilateral, né, ou seja, existe só um plano de simetria. Tá? Eu só posso cortar ela ao meio para ter duas partes iguais. Se eu cortar ela aqui, eu já não tenho duas partes iguais, então elas têm só simetria bilateral. É um órgão vegetativo, né, porque ele não está relacionado com funções reprodutivas, e ela tem grandes importâncias no metabolismo da planta, tá? Então essas folhas elas têm essas características. Nós podemos definir então folha como uma expansão laminar e lateral do caule, com simetria bilateral. É um órgão vegetativo com importantes funções metabólicas para a planta. Quando eu olho para a folha, a gente tem costume de falar o lado de baixo, o lado de baixo e o lado de cima. Mas na verdade, morfologicamente, essa parte superior da folha, a gente fala região adaxial, e essa parte inferior aqui nós chamamos de abaxial, que é a parte de baixo e a parte de cima, tá? Morfologicamente é correto falar adaxial e abaxial, tudo bem? Bom, aí a gente vai olhar aqui que quanto à origem da folha, ela também tem sua origem lá da região meristemática do embrião, aqui nessa região aqui da plúmula, né? Ó, essa região aqui terminal, onde está o meristema apical. Então as folhas podem se originar do meristema do embrião, lá no meristema apical, mas também ela pode se originar de formas endógenas, né? Que seria da gema caulinar, tá? Como nós estamos vendo aqui, tudo bem? Então eu não me lembro que planta que é essa, tá? Mas observem que sai o galho daqui, mas também pode sair folhas, tá? Dessa gema caulinar, tudo bem? Então folhas pode se originar lá do meristema apical, lá do embrião, mas também pode se originar da gema caulinar. Olhando as partes das folhas, a gente vai observar que tem a lâmina foliar ou limbo, que é toda essa área aqui, que é chamada de lâmina foliar ou limbo. Aí nessa lâmina pode ter nervuras ou não, que são as nervuras secundárias, que é a nervura principal, tá? Ela tem o pecíolo, tá? Que é essa estrutura aqui, que liga a lâmina ao caule, tá? Algumas plantas, na verdade tem algumas folhas que são chamadas de sésseis, tá, pessoal? Sésseis, que são as plantas que não têm esse pecíolo, tá bom? Tem esse nó aqui, tá? Que é a porção mais dilatada do pecíolo, que em algumas famílias é bem característico. Por exemplo, em fabácea é muito comum a gente achar essa parte do pecíolo mais dilatada, que nós chamamos de pulvino, tá? Então é uma característica marcante da família, tá? Mas nem todas têm essa porção dilatada. Mas nessa região do nó aqui, pode ser que você tenha esse pecíolo mais dilatado formando o pulvino, tá? E algumas plantas têm bainha, né? A bainha foliar é essa porção aqui, né, da folha. Observe que não tem pecíolo, tá? Mas ela tem essa estrutura aqui que faz o abraçamento do caule. Essa estrutura aqui laminar que faz o abraçamento do caule, principalmente nas poáceas, são chamadas de bainha foliar. Observe que aqui, né, ela é meio flexível, né, e tem essa estruturinha bem pequenininha aqui, ó, transparente, que é chamado de língula, que é bem típico da família poácea, tá? Então, quando a folha ela apresentar a ausência de alguma dessas estruturas, elas são chamadas de folhas incompletas, tá, pessoal? Por exemplo, aqui nós temos lâmina. Se ela não tivesse pecíolo, se ela fosse séssil, é uma folha incompleta. Mas aqui neste caso nós temos uma folha completa, porque ela tem a lâmina e tem o pecíolo, tá? Aqui também é uma folha completa, porque tem a lâmina e tem a bainha, tá bom? Então, se ela não tivesse bainha aqui, né, seria uma folha incompleta. Bom, aí nós temos características gerais das folhas, que nós temos aqui a expansão lateral, né? Aqui está
o caule, né? Então, a expansão lateral laminar, como está colocado aqui. Já falei que tem simetria bilateral, né? Já mostrei lá anterior. O crescimento é limitado, apesar que folha não é um bom caráter para classificação, para a gente usar na sistemática, porque principalmente o tamanho dela, né, um fator muito confiável. O formato até que mas o tamanho de folha não é muito confiável, porque elas são muito estimuladas por luz, né? Então, se tem muita luz, geralmente a folha fica pequena. Se tem ausência de luz, geralmente essa folha tende a compensar, né, ampliando a sua lâmina foliar para tentar captar mais luz, né? Plantas que uma mesma espécie que está na sombra e uma mesma espécie que está no excesso de luz, elas geralmente vão ter tamanho de folhas diferente, tá? Mas ela tem crescimento limitado, tá? Ela não cresce infinitamente. São clorofiladas, muito ricas em clorofila, tanto é que é onde realiza, né, a fotossíntese em sua maioria na folha. Ela tem inserção nodal, ou seja, né, elas nascem na gema caulinar, tá? No nó da planta. E geralmente, né, essas folhas, né, elas vão ter várias formas, várias características que a gente vai abordar um pouco agora à frente aqui, né, explorar um pouco mais dessas características. Mas de modo geral, essas são características gerais das folhas, tá, pessoal? Bom, as funções de folha, a função principal é a nutrição, né? Porque nas folhas eu vou encontrar o parênquima clorofiliano, que é o parênquima palissádico, ou parênquima, principalmente parênquima palissádico, né? Que é o parênquima responsável pela realização da fotossíntese, tá? Então, a água e nutrientes, né, chegam até a folha e elas são sintetizadas nesse tecido aqui, nesse parênquima palissádico. Elas são responsáveis pela respiração. Então, nas folhas eu vou encontrar aqui os estômatos, né, ó, que tá os estômatos, que são essas estruturas aqui, tá, ó, as células guarda, o ostíolo, por onde a planta respira o oxigênio, libera carbono, tá? Então, elas são responsáveis pela respiração da planta e elas também são responsáveis, né, por controlar a perda de água. Esse estômato não é só para respiração, mas também para controlar a perda de água. Quando a planta está sofrendo muito com perda alguma condição que está levando a muita perda de água, ela fecha esses estômatos, tá? Não vou entrar em critérios, não vou falar dos outros tecidos lacunosos, tá, pessoal? Uma coisa que é importante aqui falar, que a folha também é um órgão bem importante para a conquista do ambiente terrestre, né? Porque você tá vendo que eu estou falando aqui que ela é uma estrutura já especializada na nutrição, ela controla a perda de água, ela controla a respiração, e além do estômago também ela tem aqui a cutícula, né? Tem a epiderme que reveste todo o corpo do vegetal, né, que são essas células aqui, nas células da epiderme, tá vendo? As células da epiderme que reveste todo o corpo do vegetal, que evita a perda de água, né? E além da cutícula, que é uma camada de gordura, né, que é depositada acima da epiderme, que também ajuda a controlar a perda de água, né? E o efeito da radiação solar, que é importantíssimo, né, para as plantas, para os organismos que ocupam o ambiente terrestre. Então, essas são características adaptativas, né, evolutivas, que permitiram também que essas plantas permaneçam no ambiente terrestre, tá? E pudessem se irradiar, né, por todos esses ambientes, mais diversificados ambientes. Bom, e condução e distribuição de seiva, porque aqui é sintetizado, né, e chega até aqui na folha, sintetiza e volta pelo floema, né? Então, por isso que elas também são responsáveis pela distribuição desses compostos orgânicos, que nós chamamos de seiva, né? A importância que elas têm função de purificação de ar, né? Por isso tem aquelas famosas discussões de sequestro de carbono, né? Que sempre é bem polêmica essa discussão. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, né? Os empresários, os produtores agrícolas dizem que é importante, né? Que aquelas plantas fazem isso, mas quando não interessa também eles vão lá e desmatam, né? Elas são utilizadas na medicina, as folhas são muito utilizadas na medicina, né? Tem vários, se você vai fazer pesquisa com população tradicional, o que mais indica é a folha, né? A indústria também, né? Usa muito folhas, por exemplo, para extração de celulose, né? No artesanato. Aqui está mostrando uma compostagem que é feita com folha, usada na adubação, e várias outras importâncias também que estão relacionadas a
essa estrutura da planta. Agora, a primeira classificação que nós olhamos aqui, pessoal, é quanto à nervura. Então, a gente pode ter aqui as plantas que são uninérvias, que são aquelas que têm apenas uma nervura principal, a nervura principal evidente, como nós estamos vendo aqui, né? Essa aqui é uma cluseácea, muito comum, né? Em jardinagem, essa plantinha aqui. A espada de São Jorge também, né? Ó, tá aqui, né? Uma única nervura principal ressaltada aqui. Tá bom? Então essas folhas são chamadas de, quanto à nervação, elas são chamadas de uninérvias. Essa aqui são as folhas peninérvias, né? Onde você tem a nervura principal fazendo emissão de nervuras secundárias, né? Que são representadas por essas linhas vermelhas. Tá vendo? Essas aqui são folhas peninérvias, né? E geralmente com espaçamento mais ou menos uniforme, tá? Aqui também é uma folha peninérvia. Lembra, se vocês olharem bem, meio que lembra, né, peninérvias, lembra uma pena, né? Então, são folhas peninérvias, que ela tem essa nervura principal, e as nervuras secundárias emitidas com espaçamentos mais ou menos uniformes, tá? Aqui nós temos as folhas curvinérvias, né? Onde nós temos aqui essa nervura principal, tá vendo aqui, ó? E as nervuras, né, originam aqui todo do mesmo ponto, tá vendo? As nervuras, as demais nervuras, paralela a essa nervura aqui, essa nervura principal. Observe que elas são emitidas de forma curvas, né? Ó. Mas observe que todas saem do mesmo ponto e terminam no mesmo ponto, tá? Ó. Devido a esse formato curvo, elas são chamadas de curvinérvias, tá bom? Aqui são as palminérvias, né? Observe que o pecíolo sai na base da folha, tá, ó. E as nervuras, as demais nervuras, né? Elas saem da base aqui desse pecíolo em direção às extremidades da folha. Então, essas aqui seriam as nervuras primárias, essas aqui seriam as nervuras secundárias. E observe que a disposição das nervuras primárias aqui, né, que são essas vermelhas, elas lembram a palma de uma mão, né? Como se fossem os dedos de uma mão. Que esse aqui fosse a palma da minha mão, né? E esse aqui fosse os dedos, né? Por isso são chamadas de palminérvias, tá? Então, como esse aqui fosse a mão e esse aqui fosse os dedos, né? Então, por isso que são chamadas de palminérvias. Essas aqui são as peutinérvias. A primeiro momento, quando a gente olha, mas não é palminérvia? Não, tem um detalhe aqui, ó. Observe que o pecíolo ele não sai da base. Ele sai do meio da lâmina foliar, tá vendo? Ó? Então ele não sai lá da base, ele sai do meio. E as nervuras secundárias, elas saem assim num ângulo de 360 graus, como se fosse um guarda-chuva, né? Ó? Parecendo um guarda-chuva, tá? Então, diferente das palminérvias, tá? Ó? Elas saem aqui do meio da lâmina foliar e se irradiam para uma nervação de 360 graus, como você está vendo aqui, tá? Ó. Então, essas aqui são as folhas peutinérvias, tá? Aqui são as paralelinérvias, né? Porque você tem a nervura principal aqui, tá vendo? Ó? Dá para ver aqui também uma nervura principal no capim. E as demais nervuras vão sair paralelas, né? As nervuras secundárias saem paralelas, né, a essa nervura principal. E elas se encontram lá no ápice da folha, tá? Então, isso aqui são um tipo de nervura que nós chamamos paralelinérvias, porque essas nervuras as nervuras secundárias saem paralela a essa nervura principal, tá bom? E nós temos as enérvias, ou seja, sem nervuras aparentes, tá? Não apresentam nervuras, que são o caso das plantas suculentas, né? As crausuláceas, né? Então, essas aqui, né, é bem comum, né, para enfeitar a casa, né? A gente não vê nervura. Essa aqui é a babosa, né, ó, também não tem nervura aparente. Então, essas folhas são chamadas de enérvias por não apresentarem nervuras visíveis. Tem, mas não são visíveis, tá? Aí nós vamos fazer uma classificação das folhas agora quanto à consistência, quanto à resistência à ação mecânica, né? A pressionar essa folha e ela retornar ao seu estado após essa ação mecânica, né? Então a consistência depende da natureza do tecido que compõe essa folha, a quantidade de água e da condição do ambiente. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, isso aqui é uma folha, né? Observe que as paredes celulares são bem finas, né?
Por que que eu sei? Porque geralmente está passando pouca luz, está passando muita luz, né? Por isso que as células estão bem clarinhas. Aqui, né, eu já olho que já tem uma deposição de celulose maior nessas paredes celulares, porque eu estou vendo que está bem corado, está passando pouca luz, né? Então, e aqui também, né, e observo também por presença de criptas, né, aqui, né, que são essas criptas estomáticas aqui, é bem típica de ambientes que tem falta de água, muita luz, né? Então, isso está mostrando, né, que esse tipo de folha aqui, provavelmente ela seja uma folha mais sensível, né, ou menos rígida do que essa folha aqui, né? Só estou dando um exemplo aqui por conta, olhando isso na composição dos tecidos. Mas a gente não está muito interessado em anatomia, mas eu estou mostrando só isso aqui para a gente entender porque tem folha mais dura e tem folha mais rígida, que depende do tecido que está constituindo essa folha, se são folhas com parede celular mais finas, parede celular mais grossas, né, se está armazenando água, se não está, tá? Então, por exemplo, essas aqui são folhas membranáceas, né? Como fala o próprio nome fala, membranácea, ela tem uma consistência de membrana, né? Elas são folhas finas, com bastante água e elas são resistentes à flexão. Por exemplo, se eu pegar uma folha de alface e apertar na minha mão, vai sair muita água, mas se eu depender da forma que eu aperto, ela volta novamente a seu estado, né? Essa aqui também é a folha de mamona. Se eu aperto ela, sai um pouco de água na minha mão, mas quando eu abro a minha mão, ela retorna ao seu estado original, né? Ela tem uma consistência de membrana, mas são folhas sensíveis, né? Porque ela tem pouca lignificação, poucos tecidos lignificados, ou os tecidos que compõem as suas folhas não são tão rígidos, tá? Então são folhas chamadas membranáceas. Aqui já são as folhas coriáceas, que são as folhas bem rígidas, né? Que tanto é que quando eu aperto, muitas vezes ela até estala na mão, assim, ela fica, quando eu abro minha mão, ela fica toda marcada, assim, como se fossem uns quebradiços, né, na superfície, por conta de um tecido que compõe o mesofilo ser um pouco mais rígido, tá? Então são folhas mais rígidas. Geralmente essas folhas já são típicas de plantas que estão em ambiente com bastante luminosidade, com restrição de água. Essa rigidez, esse tecido mais grosso, assim, mais rígido, né, de folhas coriáceas também ajudam a diminuir a perda de água, tá? E essas folhas aqui geralmente são folhas membranáceas, geralmente são de herbáceas, de plantas que estão na sombra, que tem pouca restrição de água também. Essas aqui são as folhas carnosas, né, que são aquelas que armazenam grande volume de água, né? Então, folhas que armazenam água são chamadas de folhas carnosas, tá? Típico das folhas suculentas. Quanto à superfície da folha, a gente vai ter superfícies que são pilosas, né, com presença de pelo, tá, ó. Tá vendo aqui, dá para ver os pelos, né? A gente vai ter superfícies lisas, tá, que não tem pelos, e a superfície é lisinha também, né, como se fosse um piso. Aí a gente vai ter a glabra, né? As pessoas às vezes confundem glabra com lisa. Por quê? Porque não tem pelo, tá, ó. Mas observe que ela não tem pelo, mas ela tem a superfície irregular, tá, ó, por conta das nervuras. Essa aqui, né, ela é uninérvia, né? Só tem uma nervura aqui principal. Mas observe que ela tem a superfície lisa. Essa aqui já tem uma superfície irregular. Então ela não tem pelo, né, mas ela tem a superfície irregular, tá? Então por isso que elas são chamadas de glabra. Glabra é desprovida de pelo, tá? E aqui eu tenho a superfície rugosa, né? Ó, parece que são rugas. A superfície parece que são rugas, por isso são chamadas de folhas rugosas, tá? Quanto à forma da lâmina ou do limbo, né, a gente vai observar que tem esse formato aqui lanceolada, né, que lembra a ponta de uma lança, por isso são chamadas de lanceoladas. A obavada, né, que seria uma folha obavada? Que a largura dela, né, duas vezes, se eu pegar a largura dela, né, aqui na região mediana é mais ou menos o comprimento dela, tá? Aqui, né, no meio, né, ou melhor, né, a base dela é mais alargada aqui na base, né? E geralmente, né, ela dá próximo à metade aqui, né? Se eu pegar essa porção aqui, né, aqui próximo da base, se eu medir aqui vai dar mais ou menos no meio. Mas geralmente a base ela ela é mais alargada aqui na base e mais arredondada aqui na parte de cima, né? Aqui nós temos folhas elípticas. As folhas elípticas, aqui as ovadas é mais largo na base
e as elípticas é mais larga ao meio. E geralmente, né, tem alguns livros que trazem que se eu multiplicar esse valor aqui do meio por 2, vai dar mais ou menos o comprimento dela aqui, tá? Então as ovaladas é mais largo na base e as elípticas são mais largas no meio, tá? E essa aqui é uma folha linear, né, que ela mais ou menos tem o mesmo largura da base até o ápice, tá? Aqui são as folhas oblongas, né? Que a largura perto da base e perto da base é a mesma, né? São parecidas, tá? Então, elas teriam esses lados aqui, ó, tanto por ela ter essa largura da base e do ápice mais ou menos parecido, então aqui para menos vai formar tipo duas linhas paralelas, né? Então, isso são folhas oblongas. Isso aqui é a folha ovada, né? Que ela vai ter a base mais estreita e o ápice mais largo, tá? Próximo ao ápice é mais largo. Então, isso aqui é uma folha ovada. Aqui é uma folha tubular, né, que é típico dos pinheirinhos, aqueles de Natal, tá, ó, que tem essas folhinhas redondinhas, cebolinha também, né? É um tipo de folha tubular. Tem algumas orquídeas também que tem essa folhinha tubular. E tem as orbiculares, que têm esse formato mais ou menos circular, tá? Isso são as formas de limbo. Isso aqui, pessoal, eu sei que é difícil gravar tudo, mas a intenção mais é trazer para relembrar, para a gente saber que tem uma classificação pelo limbo. Durante as nossas aulas práticas, a gente vai ter os manuais para a gente poder olhar. Óbvio que isso a gente vai adquirindo, né? Esse dicionário, né, vai ficando fixo na nossa cabeça conforme a gente vai trabalhando. Mas é importante trazer aqui para a gente relembrar, quando a gente olha para uma folha, o que a gente presta atenção, né, e as possibilidades de classificação. Mas, obviamente, durante as aulas práticas, a gente vai reforçar isso, tá? Aqui, quanto ao bordo, né, pessoal? O bordo é essa região aqui da folha, né? Então, eu não vou falar todos, né, mais uma vez, porque não faz muito sentido, mas é interessante que você observe esse bordo aqui, como que ele está se apresentando. Geralmente, quando você está na dúvida, você vai recorrer aos manuais de morfologia, de organografia, né? Mas só para a gente observar que a gente olha aqui, por exemplo, isso aqui seria um bordo inteiro, né? O que é um bordo inteiro? Que ele não tem nenhuma irregularidade nesse bordo. Aqui é um bordo ondulado. Se você prestar assim, parece que são ondinhas, né? Passar o dedo assim na borda, parece que são pequenas ondinhas, né? Aqui seria um bordo denteado, porque ele lembra dentes, né? Ó. Aqui seria um dente diminuto, bem pequenininho, né? Por isso chamado de denteada. Aqui seria dentilhadas, né? Porque são dentes maiores. Aqui seria tipo um serrote, né? Dente de serras. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Você pode usar, né, manuais para poder comparar as folhas que vocês estão observando. Mas é necessário que você classifique o bordo da sua folha, porque isso pode ter, em algumas situações, algum valor taxonômico, tá bom? Mas o bordo você observa e você pode olhar de manuais, por exemplo, para você fazer a sua classificação. Aqui também a gente olha o ápice, tá, pessoal? Aqui nós temos um formato agudo, né, com ápice menor. Essa abertura aqui, né, ó, ela é menor que 90 graus, né, essa angulação aqui. Aqui nós temos uma angulação que é maior que 90 graus, aí o obtuso. Aqui você tem um ápice acuminado, né, que a folha vem e de repente faz um pequeno cume, né, bem assim, né, bem típico mesmo, né. A folha vem e de repente ela faz um cume. Aqui é o retuso, né, ó, que é uma pequena ondulação que tem aqui na parte da superfície, no ápice da folha. Aqui é marginado porque observe que esse recorte ele adentra mais, né, o ápice, tá vendo, ó? Aqui é o truncado, né, porque a folha termina bem reto assim, né, o ápice da folha é bem reto, né, e assim sucessivamente, tá, pessoal? Um ápice arredondado, né, ó, sem formar nenhum cume, tá? E assim aqui é o atenuado que vai lentamente ficando agudo, né? Bem acuminado, mas isso acontece vem acontecendo mais da região mediana para o ápice. Observe que aqui é bem repentino, tá? A base também a gente olha, né? Aqui é uma base aguda, né? Que você tem um ângulo menor que 90 graus sendo formado aqui, né? Aqui nós temos um ângulo maior que 90 graus sendo formado,
tá, ó. Aqui é cuneada, que forma como se fosse uma cunha, uma base arredondada, tá vendo, ó? Aí você, por exemplo, truncada, uma base reta assim, cordiforme, formato de coração, lobada, porque lembra os lóbulos da orelha, tá vendo, ó? Sagitada, porque lembram a asa delta, tá bom, pessoal? E assim sucessivamente, tá, pessoal? Obviamente que é difícil decorar tudo isso, mas é importante que você entenda que existe uma classificação da base da folha, e quando você vai olhar para essa folha, é importante, se você não tem conhecimento dessas nomenclaturas, pelo menos use um manual de morfologia para você fazer a classificação da sua folha, tá? Da base da sua folha. Outra classificação que nós fazemos é quanto à filataxia, que é a disposição das folhas, como as folhas estão dispostas no caule. Então nós podemos ter folhas opostas, onde uma folha está para a direita e a outra está para a esquerda, né, ó. E aí nós temos aqui a oposta cruzada, tá, ó, onde eu tenho no mesmo ponto saindo uma folha para a direita e outra para a esquerda, e aqui observe que uma vem para frente e a outra vai para trás, formando como se fosse uma cruz. Se eu olhasse de cima, ficaria como se fosse uma cruz, né? Então são opostas cruzadas. Aqui eu tenho oposta dística, né? Que ela observa aqui que está saindo uma para a direita, outra para a esquerda no mesmo ponto, sem cruzar, tá? Ó. Então são opostas dísticas. E essa aqui é as verticiladas, quando no mesmo ponto sai mais de duas folhas, tá? Então observe que está saindo uma, duas, três, quatro folhas do mesmo ponto, como é o caso, por exemplo, das bromélias, né? Por exemplo, tá? Então aqui nós temos folhas opostas, folhas cruzadas, folhas dísticas e verticiladas. Isso é muito usado na taxonomia, tá, pessoal? Por exemplo, rubiácea tem folha oposta, tá? Mirtácea também, né? Se eu não me engano, laurácea tem folha alterna, se eu não me engano, tá? Então, isso é um caráter taxonômico muito usado para as famílias. Outra coisa que a gente vai olhar, pessoal, é pelo formato do limbo. Se esse limbo está inteiro ou se ele está recortado. Então, por exemplo, aqui o limbo, né, ele está inteiro, né, ó, são limbos inteiros que não tem nenhuma entrada, nenhuma ondulação dentro desse limbo. Então, quanto à classificação dessas, isso aqui são folhas simples, tá? Folha simples é porque ela não está dividida em folíolos, tá? Mais para frente a gente vai falar sobre folha composta. Mas aqui ela só tem a lâmina e não está dividida em folíolos, tá bom? Então aqui são folhas simples lobadas, porque está formando pequenos lóbulos, tá, ó. Mas observe que o recorte ele não adentra a folha, por isso são chamados de lóbulos. Fica só na superfície da lâmina, tá vendo, ó? Não chega a adentrar até a região mais interna da lâmina, formando só pequenos lóbulos, tá? Então são chamados de folhas lobadas. Essas aqui são as folhas fendidas. Por que, pessoal, são chamadas de folhas fendidas? Porque o recorte ele fica distante da nervura central, mas ele muitas vezes chega até a metade da lâmina, tá vendo, ó? Olha aqui o recorte, ó, ele vai até na metade da lâmina, mais ou menos, tá vendo, ó? Ele não chega a tocar a nervura principal, mas observe que os recortes, né, eles vão até na metade da lâmina. Aqui também, né, algumas vezes chega até a metade. Por isso são chamados de folhas fendidas. Se você olha aqui na lateral, ó, observe que esses lóbulos eles adentram, né, muitas vezes até a metade da lâmina, sem tocar as nervuras secundárias nem as principal, tá? Mas elas são chamadas de fendidas porque elas adentram mais a lâmina foliar. E as folhas partidas são aquelas folhas que passam da metade da lâmina foliar, chegando muito próximo, né, aqui a nervura principal, a base da nervura principal, né? Então observem que essa classificação de lobada, fendidas e partidas está relacionadas ao quanto, né, que esse lóbulo, né, esse recorte do lóbulo ele adentra, né, na lâmina foliar, tá? Aí agora nós entramos aqui, né, quanto à divisão do limbo. Nós vimos ali, né, quanto nas folhas simples, que nós podemos ter folhas simples inteiras, sem lóbulos, né? Aí quando ela tem lóbulos, ela vai ser lobada, né? Quando são pequenas ondulações na margem da folha. Fendidas quando elas adentram parte da folha, podendo chegar até a região mediana.
E as partidas, quando elas passam, nesses recortes passam, esses lóbulos passam da região mediana da folha, como nós estamos mostrando aqui, né? Tá vendo? Ó? Entrou o recorte que foi feito aqui. E aí nós temos aqui a divisão do limbo, né? Então o que acontece aqui, pessoal? Então isso aqui, se eu olhar aqui, ó, tem o pecíolo e a lâmina foliar, né? Então essa folha é uma folha inteira, tá? O que pode ter acontecido aqui? Ó? Nós vamos ter mais dois tipos de folhas, as folhas compostas e as folhas bicompostas. O que pode ter acontecido, pessoal, dentro do tempo evolutivo? Esse folíolo aqui, nessas nervuras paralelas aqui, elas podem ter se recortado, tá vendo? Ó? E formado pequenos folíolos, tá vendo? Ó? Então essa folha que é inteira, ela se dividiu em pequenos folíolos e deu origem à folha que nós chamamos de composta, tá vendo? Ó? Essa lâmina, no tempo evolutivo, ela passou por uma divisão, tá vendo aqui, ó? Dividiu, tá vendo? Ó? E formou essa folha composta. Tá, ó, como se fosse isso, aí essa lâmina se dividiu, como tá mostrando aqui, ficou assim. E aí, essa folha aqui, ó, esse folíolo aqui, ó, se dividiu novamente, ó. Passou por uma nova divisão. E aí formou as folhas bicompostas. Tá, ó. Então, essa aqui é uma folha simples. Aqui é uma folha composta e aqui é uma folha bicomposta. Aí gerou uma folha como essa aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então aqui a lâmina inteira, ela se divide em folíolo e esse folíolo se dividiu novamente em foliolulos. A gente chama isso aqui de foliolulos, tá? Aqui é folíolo e a divisão do folíolo é chamado de foliolulo, tá bom? Só voltando aqui então, pessoal, então isso aqui é a rax, tá, ó. Isso aqui é chamado de rax, aonde os folíolos estão presos, tá, ó. Então aqui é a rax e aqui é o foliolulo. Aqui é o folíolo, e isso aqui é chamado de foliolulo, porque é uma divisão do folíolo, tá bom? Então nós temos aqui, quanto aos números de folíolos, eu vou ter unifoliada, tá, ó. Aqui tem o pecíolo. Aqui está mostrando aqui, tá, ó, que essa folha aqui, ela só tem um folíolo. Aqui é uma folha bifoliada, que ela tem 2 folíolos. E aqui é uma folha trifoliada, né? Uma folha composta trifoliada. Um folíolo, 2 folíolos, 3 folíolos, tá certo? Então, pessoal, então essa aqui é a classificação quanto ao número de folíolos. Tá? Você pode também olhar a questão de folíolos terminais também, né, para ver se termina com folíolo, 2 folíolos ou 3 folíolos na parte terminal da folha composta. Tá? Ó. Por exemplo, aqui termina com 3 com folíolo, aqui termina com 2, tá vendo? Ó? Aqui terminou com folíolo, aqui terminou com 2. Tá? Ó. Unifoliada, bifoliada, tá? A parte terminal. Então, a gente pode observar que a gente pode ter folhas imparipenadas. O que é uma folha imparipenadas, pessoal? Né? Que ela termina, né, com um folíolo. Paripenadas, que termina com 2 folíolos. E bipinada, que termina com a folha bicomposta. Tá, ó. Isso é chamada de bipinada. Porque o folíolo terminal, na verdade era um folíolo, mas está terminando com a folha bicomposta. Tá bom? Então aqui são folhas imparipinadas, porque terminam com folíolas. É um folíolo. Paripenada, porque termina com 2, e o número é par. 1 é ímpar, 2 é par. E bipinada, porque está terminando com a folha bicomposta. Tá? Lembra lá? Ó, aqui e o folíolo aqui se dividindo. Tá bom? Então isso aqui é uma folha. Ó, folha... Aqui o pecíolo, a rax e os folíolos saindo, né? Ó. E é como se isso aqui, né, fosse uma divisão disso aqui, tá bom? As folhas compostas, elas podem ser palmadas, né? Ó. O que é uma folha palmada, pessoal? Olha só, tá vendo aqui? É igual a folha do IP. De um mesmo ponto, vai saindo vários folíolos, né? Como se fosse uma palma de uma mão. Como aqui, volto novamente, aqui fosse a minha mão e as folhas fossem meus dedos, né? Então, isso são folhas compostas palmadas. Tá, ó. Essa aqui são folhas compostas penadas, tá, porque lembram a pena. Tá, ó. A organização dos folíolos lembra uma pena. E sempre sai 2 em 2, né? Por isso são chamadas penadas. E aqui palmadas, porque lembram a palma de uma mão. Tá, ó.
A gente tem que tomar um cuidado, pessoal, que tem algumas folhas compostas que elas são entendidas como não sendo compostas, tá? Como é por exemplo, essa planta aqui que tem aqui no Piauí, também tem em vários lugares do Brasil, mas elas são folhas compostas. Lá em Mato Grosso, e o pessoal chama de pata de vaca, tá? Mas aqui no Piauí o pessoal chama de miroró, tá? Aí você olha aqui, parece que é uma folha simples, né, ó, com ápice mucronado. Mas na verdade, quando você dá um zoom nessa base aqui, ó, tá vendo, ó? Tem um pecíolo, tem um pecíolo para cá, tem um pecíolo aqui e tem outro pecíolo aqui, ó. Só que eles são geminados, eles são soldados um no outro. Tanto é se você se você puxar aqui vai rasgar e vai separar os dois pecíolos, tá, pessoal? Então, na verdade, isso aqui é uma folha composta. Mas quem não tem esse conhecimento, fala que a folha é simples. Na hora que você vai identificar, você nunca consegue identificar a planta porque ela é uma fabácea e fabácea tem folha composta, né? A maioria das fabáceas tem folha composta. E aí quando você olha aqui, tá na base, tá, ó, os pecíolos são geminados e a lâmina foliar também é geminada, ela é soldada, mas na verdade são duas folhas soldadas, tá? Aqui é uma folha de jatobá, né? Uma himinéia, tá vendo, ó? Essa situação é a mesma dessa, só que aqui tá livre e aqui tá soldada. Tá, um pecíolo aqui e outro pecíolo aqui. É como se essas folhas aqui fossem soldadas. São folhas muito parecidas, só que essas são geminadas e essa não. Tá? Tem que tomar cuidado nesses detalhes. Tá? Algumas folhas podem apresentar folhas reduzidas em formato membranáceo aqui, que são as chamadas estípulas, que tem muito peso taxonômico. Ajuda a diferenciar muitas famílias. Muitas vezes a gente está na dúvida. Olha, tem, por exemplo, rubiácea tem estípula, né? A gente olhou folha oposta com estípulas interpeciolar, rubiácea, tá? Então, quase certeza que é rubiácea. Então, tem um peso taxonômico muito bom. E também tem os pecíolos alados, né? Quem já viu ingá, né? Tem essa ala aqui, né? Algumas sapindáceas também tem, né? Esse tipo de ala ao longo do pecíolo da rax, tá? Na laranja também tem, né? Esse pecíolo alado. Outra característica que é legal, por isso que eu falei para vocês bem no começo da aula que folha às vezes não é tão confiável para identificar, porque algumas espécies têm heterofilia, né? Por exemplo, aqui, ó, a folha do maracujá. No mesmo pé de maracujá, você pode achar folhas cordiforme e folhas com esse formato aqui. Essa plantinha aquática aqui mesmo, ó, você pode achar folhas circulares, orbiculares ou sagitadas, com bases sagitadas, né? Ó, você pode ter essas grandes variações no formato da folha na mesma planta, tá, pessoal? Aqui também, ó, é outra variação, aqui é eucalipto, tá? No eucalipto. Você pode ter folha elíptica, ó, folha mais lanceoladas, elípticas, né? Então, é difícil, né? Você, dependendo se a folha tem heterofilia, usar a folha para identificar muitas vezes pode levar a identificações equivocadas, tá? Isso aqui são pseudocaules, tá, pessoal? Algumas nomenclaturas adicional. Eu já tinha falado isso em aulas anteriores, né? Quando eu falei lá da raiz. Mas isso aqui, o caule é subterrâneo, que é um rizoma, e ele lança as folhas à superfície. Essas estruturas aqui são bainhas foliares, tá? Que elas são muito justapostas, formando uma estrutura que se confunde com caule, tá? Então, isso aqui é um pseudocaule. O caule da banana é subterrâneo, o que está para fora só é folhas. Isso aqui são folhas fenestradas, ou seja, são essas perfurações que a gente pensa que foi algum animal que comeu, mas essas frestas, né? Elas são naturais da própria espécie. Tá? Não foi nenhum animal que comeu, não. Isso é da morfologia da folha mesmo. Isso são chamadas folhas fenestradas. E por fim, tá, pessoal? Isso aqui são folhas sésseis. Observe que é uma folha que não tem pecíolo e ela está grudada aqui, né? Ela saindo direto do ramo e ela não tem pecíolo, é uma folha incompleta. E aqui também é uma folha adaptada, né? Uma folha insetívora. Mais uma vez, essa aqui não come, né? O pessoal fala que ela come esse inseto. Não, esse inseto fica aqui, ela
Geralmente tem substâncias aqui que esse inseto fica aderido aqui, né? Tipo como se fosse uma cola, um açúcar, né? Ele fica preso aqui, aí ela fecha essas estruturas para dificultar a saída dele. E aí com o tempo ele morre. Aí aqui tem pelos, né? E glândulas aqui, pelos, que conforme esse inseto vai decompondo, ela vai absorvendo o nutriente desse inseto que cai nessas folhas aqui modificadas, nessas folhas insetívoras. Tá bom? Que é as famosas plantas carnívoras. Mas elas não comem inseto, o inseto só cai ali, e aí como tem pelos aí, ela acaba absorvendo esses nutrientes da decomposição desses insetos. Então, pessoal, essa é a revisão de folha. Eu espero que tenha ajudado a relembrar o conteúdo e nos ajudar, né, quando formos para as aulas práticas, fazer um melhor aproveitamento e aprofundamento desse conteúdo. Então, até a próxima aula aí para vocês, tá bom?